terapia ocupacional, o que é. Todo mundo precisa ficar atento para entender o porquê das suas próprias dificuldades e buscar ajuda. Chega menino adulto, você está tendo alguma dificuldade. Como que a gente percebe em nós mesmos? Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje estamos no estúdio novo, estamos aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, na minha terra, Natal, Paraná. E para estar falando hoje comigo aqui no podcast, vou falar sobre terapia ocupacional, o que é, quais são os benefícios. E hoje minha convidada é a Andresa Munateri. A Andresa, ela é terapeuta ocupacional, psicopedagoga e psicomotricista. Também mestra em ensino, especialista em autismo e integração sensorial. Andresa, gratidão por você estar aqui no Natcast, por falar, né, sobre esse assunto terapia, quais são os benefícios, a gente vai entrar aí, né, no decorrer do podcast. E para a gente iniciar, fale um pouquinho, né, sobre você, por que você escolheu se tornar uma terapeuta também. Ótimo. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouco mais do meu trabalho, da minha trajetória e falar sobre a terapia ocupacional, que é uma profissão muito importante, mas muita gente não conhece, Sim. né? Então, eu me formei em terapia ocupacional lá no Rio de Janeiro, na qual o meu objetivo era trabalhar com crianças. E eu conheci e fiquei apaixonada por essa profissão, das possibilidades de trabalhar principalmente com as crianças atípicas ou com algum tipo de deficiência. E eu fiz mestrado em ensino, me formei também em pedagogia por amar a educação e essa área também que é muito relevante para o desenvolvimento das crianças. E trabalho com a integração sensorial, que a gente vai explorar um pouquinho depois. Mas a terapia ocupacional ela é muito importante para essas crianças que possuem algum atraso, alguma dificuldade no desenvolvimento. E nessa minha trajetória eu fui buscando me aperfeiçoar, entrar também um pouco na área da educação para entender mais sobre a psicopedagogia, a psicomotricidade e unir todos os tipos de conhecimento para conseguir contribuir de uma melhor forma para a intervenção e para o atendimento das crianças, principalmente. E você sempre quis, Andresa, ser, né, terapeuta, atuar nessa área? Ou você teve, assim, algo que, na sua vida, né, que você direcionou para essa área? Sempre quis trabalhar com criança. Eu falo, desde criança eu sabia que eu queria trabalhar com criança. E aí foi um processo de construção para qual área eu me conduzi. Porque eu tive interesse na parte da educação, de ser professora, até por isso que eu fiz pedagogia, apesar da intenção não ser atuar como professora infantil, por exemplo. Mas, quando eu descobri a terapia ocupacional e todos os aspectos que ela pode atuar, eu fiquei completamente apaixonada. Tenho muito interesse pela psicologia, pela fono, porque eu acho que são todas profissões incríveis e o trabalho delas junto faz diferença na vida das crianças. É isso que eu queria, poder transformar e agregar para essas crianças que precisam de um suporte e de uma atenção especial. Andresa, e o que uma terapeuta ocupacional faz, né? O que é uma terapia ocupacional? Porque hoje a gente sabe que existem várias terapias, né? Sim. Holísticas aí. Tem a psicóloga normal, aí tem o psiquiatra, tem a terapeuta sistêmica, tem o TCC e assim vai as terapias. Fala um pouquinho pra gente, pro pessoal de casa, né? Entender o que uma terapeuta ocupacional faz, qual que é o papel, o que você aborda aí na sua terapia. Sim. A terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde que vai trabalhar pensando na autonomia e independência do indivíduo nas atividades da sua vida, no cotidiano. Ou seja, ela vai atuar por meio de promover a funcionalidade nas ocupações. Quando a gente trata de crianças, as ocupações da criança é o brincar, é o estudar, é participar das atividades, é interagir com outras crianças, é dormir, é a parte da higiene, da alimentação. Todos esses papéis que a criança vivencia no seu cotidiano, pensando na funcionalidade de acordo com a faixa etária, quando ela apresenta algum tipo de dificuldade, o terapeuta ocupacional pode intervir.
Então, o principal foco e que é exclusividade do terapeuta ocupacional é a intervenção nas atividades de vida diária, que são as atividades do cotidiano, higiene, sono, alimentação. Quando existe um atraso ou uma dificuldade por uma lesão, em casos de adulto ou idosos, a terapia ocupacional pode ajudar no processo de reabilitação e habilitação das partes cognitivas, motoras, atuando a partir dos papéis ocupacionais e dos componentes que estão em déficits. E ela vai buscar reabilitar essa pessoa para que ela possa ser mais funcional e tenha um impacto no seu cotidiano, no sentido que ela consiga viver com autonomia, felicidade e um desempenho aí esperado conforme a família e o indivíduo. Hoje você atende só crianças ou todo tipo do público? Eu atendo todo o público, mas o enfoque e a demanda principal são as crianças mesmo. E quando que a gente consegue perceber que a gente está com falta, com essas deficiências que falam? Com essas deficiências, vamos supor. Como que o pai ele pode perceber que a criança está tendo ali essa dificuldade? Normalmente os pais, eles observam, ou muitos professores que têm um conhecimento maior do desenvolvimento da criança, conseguem observar alguma dificuldade. Então, a criança, ela já tem 6 anos, não se troca sozinha, não se veste, não gosta de escovar o dente, tem algumas dificuldades motoras, não anda de bicicleta, não consegue escrever. A gente vai observando no decorrer do desenvolvimento que aquela criança ela não progride, não consegue desfraldar. E tudo isso são sinais de alerta para os pais buscarem uma avaliação para tentar mapear o porquê que aquela criança está tendo aquele tipo de atraso, aquele tipo de dificuldade. Mas também os pais observam mais os comportamentos. Meu filho é muito agitado, meu filho não desenvolveu a fala. Ou acha que às vezes pode ser também, né? Aqui tem muito assim, né? Quando eu fui criada, né? Na minha infância. Tá com frescura. Isso não é nada. Você já pegou algum caso assim também? A maioria. Hoje a gente está com um pouco mais de conscientização, né? Dos pais e das pessoas de forma geral para entender que, por exemplo, a gente fala, criança não tem preguiça. Criança tem algum tipo de dificuldade. E o porquê que ela está manifestando aquela, entre aspas, frescura, aquela preguiça. A gente precisa entender o que está acontecendo. É falta de estímulo no ambiente? É alguma dificuldade cognitiva que aquela criança tem? É algum tipo de transtorno? A investigação é muito relevante. Hoje temos muitas informações, profissionais qualificados. Na internet se pode buscar. Quando a criança ela apresenta muitos atrasos e dificuldades em diferentes áreas, tem que ser chamada a atenção. É um alerta, é uma bandeira para os pais irem buscar algum tipo de avaliação e intervenção. E vamos supor, no adolescente, no adulto, né? Ou até você comentou que idosos também pode ter. Como que consegue perceber? Que às vezes não foi visto isso antes, mas chega ali no adulto, você está tendo alguma dificuldade. Como que a gente percebe, e nós mesmos, né? Eu acho que eu estou tendo alguma dificuldade em alguma coisa. Tem algum sinal que você pode falar, que a pessoa pode ficar, né, um alerta aí também para olhar para isso? Sim. Um exemplo bem clássico, como eu trabalho muito com criança, o que a gente vê é os pais. Quando a criança, por exemplo, é diagnosticada com autismo, eles observam, mas eu também tenho essa dificuldade, mas eu também tenho determinada dificuldade. Então, adultos, adolescentes, que possuem incômodo com barulho, seletividade alimentar, não têm um repertório muito grande de alimentos, não gostam de interagir, todos esses são sinais de uma possível dificuldade ou até um possível transtorno. Em idosos, mas não é tão comum. Então, os idosos que a gente vai intervir são mais aqueles que tiveram algum tipo de lesão. Sim. AVC, algum traumatismo craniano, sofreu algum acidente. Esse é o principal público. Ou, quando chega num processo de demência, Alzheimer, Parkinson, também é um público de intervenção. Mas tem muitas possibilidades nesse sentido, porque a gente vê que os riscos e as doenças, elas são inúmeras, certo? Muitas. Então, todo mundo precisa ficar atento para entender o porquê das suas próprias dificuldades e buscar ajuda. Seja de um TO, seja de um psicólogo, para buscar solucionar e ter uma qualidade de vida melhor. Sim. Você comentou, né, da questão das crianças com autismo.
Hoje a gente vê que está sendo falado mais sobre isso, mas como a terapia, né, ocupacional, ela intervém com essas crianças aí com autismo, qual que é a diferença? Tem alguma diferença que você pode analisar? Ah, essa criança tem o autismo e essa criança ela tem só um desenvolvimento, né, que está ali com atrasos. Como que é? Como que a terapia ocupacional ela pode ajudar essas crianças? O autismo está muito em alta ultimamente, todo mundo falando, E algumas pessoas até compreendendo. falando assim, sem ter um diagnóstico, né, de um profissional. É, Ah, eu acho que eu tenho autismo. Já chegou alguém assim, algum pai né, na sua clínica ali e falou assim: ah, eu acho que meu filho tem autismo porque eu vi na internet. Já teve algum sim, caso sim. seu? É comum, porque tem a parte positiva, né? Que é a Uhum. partir das informações adequadas ou não da internet, os pais ficam atentos e Sim. identificam e vão buscar ajuda. E tem a parte negativa que é assim, um autodiagnóstico que a pessoa não vai procurar ajuda, não vai procurar, né, uma validação e pode gerar até sofrimento. A pessoa fica achando que tem e Não tem. não saber ou não tem. Mas a intervenção com o transtorno do espectro autista, com as crianças com TEA, ela é muito singular. Cada criança, quando a gente fala é um espectro, tem uma necessidade, tem uma demanda diferente. A gente precisa pensar na singularidade daquela criança, no que ela tem de positivo, no que ela tem de dificuldade para terapia ocupacional ter uma intervenção adequada. Sim. Por isso que precisa de uma avaliação específica. Utilizamos avaliações padronizadas, diversos tipos de mapeamento para identificar sinais de autismo, para identificar quais são as dificuldades que aquela criança está tendo. Mas as duas principais, até diria três principais áreas, ou atuações falando de maneira generalista na TO com essas crianças. Primeiro a gente fala das AVDs. As crianças com autismo podem ter dificuldade para desenvolver autonomia, independência e conseguir realizar as atividades do cotidiano. Não consegue se vestir, não consegue tomar banho sozinho, o desfraude às vezes é um desafio muito grande para os pais. Então, todas essas atividades elas podem apresentar algum tipo de dificuldade no desenvolvimento. Isso já gera aí um sinal, né, É para um o pai sinal e a mãe significativo. ficar alerta. Outro ponto é a questão motora. Então, as crianças com autismo, elas podem ter um atraso no desenvolvimento. Então, pequenininha, ela não caminha, ela não engatinha, ela não brinca. E, no decorrer do desenvolvimento, se vê que ela tem dificuldade. É uma criança mais estabanada, que derruba tudo, que não consegue andar de bicicleta, não consegue abotoar uma roupa. Então, essas dificuldades motoras também vão ter um impacto na escola, por exemplo. Ela não vai conseguir escrever adequadamente, ela vai se frustrar e ela não vai querer fazer os registros. Pode gerar diversos tipos de atrasos, desde o brincar até na parte mais significativa do cotidiano e da funcionalidade. Um outro ponto comum no autismo é as dificuldades sensoriais. Um dos critérios do autismo, dentro do critério B para diagnóstico, tem a hipersensibilidade e a hipossensibilidade. É quando aquelas crianças ou aquelas pessoas, elas possuem uma reação a mais ou a menos perante os estímulos sensoriais. Então, uma criança com hiperreatividade, né, que ela é hiperreativa aos estímulos, ela pode não tolerar o toque, abraço, roupa, se incomoda com etiqueta, não prova novos alimentos, se incomoda com barulho. Então, todos os estímulos que a gente recebe pelos nossos sentidos, ela processa de uma maneira um pouco mais intensa. E aquilo gera prejuízos nas atividades. Então, a criança ela não vai querer escovar o dente por conta da textura da escova ou do sabor da pasta de dente. Caramba. E a criança demonstra o quê? Os pais podem falar, é birra, ela não gosta de escovar o dente, não quer escovar o dente. Mas por trás desses comportamentos mais desafiadores, tem uma dificuldade que é neurológica. E o hiporreativo é aquela criança que não percebe muito. Então, ela gera um pouco mais de perigo sobre ela, porque ela não sente a dor. Então, ela pode bater, ela pode cair, ela vai se arriscar mais, ela vai precisar de mais estímulos para se autorregular. Então, a criança que sobe nas escadas, que não tem noção, né, daquele perigo, e também que vai precisar de maior estímulos para se autorregular. E tem, assim, você falando, né, dessa questão, tem algum... É por grau o autismo? Tipo, um grau maior onde uma criança, ela é mais... Tem várias
né, desenvolvimento ali, mas pode ter autismo de grau menor ou não? A gente se fala em nível de suporte. Tá. Então, a criança ou adulto que necessita o nível de suporte pouco. Que a gente chamava de grau 1, grau leve, que precisa de menos suporte. Certo. Então, ela vai precisar de um suporte. Então, para ter o diagnóstico, ela precisa necessitar de suporte no seu cotidiano, nas suas atividades. Mas é um menor nível de suporte. Então, uma criança que ela vai falar, que ela vai se comunicar com algumas dificuldades sociais, mas ela vai ter um desempenho e vai conseguir ter uma vida funcional com algumas necessidades de suporte. Por exemplo, alguém que lembre ela de fazer as atividades, uma professora auxiliar para ela não dispersar tanto na sala de aula. Então, ela vai ter um desempenho adequado, mas com algumas necessidades de suporte dentro dos déficits, mas que também pode ser dependendo de cada condição da pessoa, né? Ela vai apresentar uma rigidez maior, uma rigidez menor, dificuldade na habilidade social. Isso vai variar conforme o próprio indivíduo e suas habilidades. Legal. Ô, Andresa, e tem assim uma idade ideal para a pessoa começar e passar por uma terapia ocupacional ou não tem idade? Porque geralmente a gente tende a deixar só quando a gente precisa, né? Tem alguma coisa aqui que está errado, que eu tenho que procurar ajuda. O que você pode estar falando sobre isso? Exatamente. Brasileiro, né? Normalmente a gente vai buscar ajuda, qualquer tipo de ajuda, quando está precisando muito. E o ideal é sempre a prevenção, a gente buscar qualquer tipo de alteração, já ir atrás para o problema não se estender. Pensando nisso, o ideal é o mais precoce possível. Então, desde bebê, esse tipo de intervenção, quando a criança apresenta algum déficit, algum atraso, algum sinal, seria o ideal. Porque tem um conceito que a gente chama que é janela de oportunidade, na qual nessa fase do início do desenvolvimento, a criança está mais propensa ao aprendizado, ela está com o processo da plasticidade neural e ela vai adquirindo e vai respondendo aos tratamentos de uma maneira muito superior do que se ela procurasse, né? Se os pais procurassem ajuda quando ela estivesse mais velha. Então, eu sempre falo, observou algum tipo de atraso, alguma dificuldade, busque ajuda. Quanto mais precoce, os resultados são diferentes. Sim. Eu atuo com bebês e a gente com bebês? Que legal. Já com bebê, você já consegue identificar? Sim. Alguma... Sim. A gente já vê atrasos no desenvolvimento desde bebês. Caramba. E é um processo de investigação. Mas o mais importante é a intervenção. Porque se você já vê que o bebê tem uma fase do que é esperado que ele desenvolva, né? Se ele não está desenvolvendo o que ele precisa, se ele está com algum tipo de atraso, a gente precisa intervir. E essa atuação com bebês, a gente vê o resultado, é muito significativo. Eles conseguem evoluir, eles conseguem progredir de uma maneira muito incrível. Por isso que o mais precoce o tratamento, ele vai ter mais resultado. Hoje se fala muito da intervenção precoce, porque até os 3 anos é a fase da janela do desenvolvimento da criança. E por isso é muito importante a criança demonstrando algum atraso ou os pais, quando veem que tem algum risco, por exemplo, tem irmãos com autismo, aí tem mais um filho, eu buscaria uma intervenção preventiva, de estímulos. Estímulos nunca são demais para as crianças. E vamos supor, você falou aí, né, de às vezes ter irmãos. Pode ser que um teve autismo e o outro vai ter também? Ou pode ser que não? Isso depende muito? Depende. O autismo ele tem componente genético forte, mas ele não é hereditário. Então, pode acontecer, como pode não. Mas é muito comum. O risco e o percentual aumenta significativamente ao se relacionar com irmãos. Então, comparando, né, indivíduos que não têm irmãos com autismo e indivíduos que têm irmãos, o risco é muito maior. Por isso, os pais precisam ficar mais atentos e hoje eles já até planejam os próximos filhos pensando nesse risco que precisa ser considerado. Legal. Ô, Andresa, você também falou, né? Você tem essa questão da integração sensorial, né? Fala pra gente um pouquinho o que é essa integração sensorial e por que ela pode ajudar aí também tanto
né, na questão do autismo, que ela é importante. Ótimo. A integração sensorial é um processo neurológico, na qual o cérebro recebe as informações dos sentidos, do ambiente, do próprio corpo e processa as informações de maneira que gere respostas adaptativas. As crianças atípicas, elas podem ter o que a gente chama de disfunção dessas informações, né? Do processamento dessas informações. Disfunção de integração sensorial. Ela vai receber esses estímulos e não vai processar adequadamente. As crianças atípicas é um percentual bem grande que podem ter essa disfunção, mas também pessoas típicas podem ter somente a disfunção da integração sensorial. E isso vai gerar prejuízos no cotidiano, como eu cheguei a comentar alguns. A criança, ela não vai gostar de interagir, ela não vai conseguir ir no shopping. Por que que ela não consegue? É muito estímulo visual, auditivo, é muito barulho, Ela muitos fica cheiros. assim, irritada, seria, Isso, ela não nesses consegue locais. se autorregular, ela não tem esse potencial de autorregulação. Então, um barulhinho que para nós é tolerável, para elas vai gerar um tipo de dor. Ela vai ter dor de ouvido, por exemplo. Mas não é uma dor fisicamente no ouvido, é do processamento dessas informações que no cérebro não está acontecendo adequadamente. E nós temos, né, como uma especialidade, uma certificação da terapia ocupacional, que é a integração sensorial de Ayers. A Jean Ayers foi uma terapeuta ocupacional que criou essa abordagem e é uma abordagem magnífica, na qual eu me apaixonei. Quando eu descobri na faculdade que existia, eu falei assim, é essa área que eu quero seguir, é isso que eu quero para mim, porque faz todo sentido. Nós podemos contribuir para transformar o cotidiano e o processamento dos sentidos e a funcionalidade daquela criança. Então, nessa abordagem, a gente faz avaliações padronizadas, bem específicas, para identificar qual tipo e se tem, né? Se a criança tem algum tipo de disfunção. E, a partir daí, identificar os padrões para conseguir fazer a intervenção. Então, é uma especialidade, né? Uma certificação que é muito séria, tem medida de fidelidade, tem evidência, uma das evidências científicas para tratamento do autismo. Então, ela é muito substancial, pensando nos seus resultados. E o que eu mais gosto, que é a intervenção. Para a gente ter a integração, a gente precisa ter uma sala com equipamentos, Legal. que são balanços. É muito divertido para as crianças, assim, ver elas explorando a sala, ver elas curtindo o momento, que, para quem não conhece, pode parecer só que ela está brincando numa sala bonita, com vários equipamentos, vários balanços. Mas por trás disso tem muita ciência, né? Nesse processo de investigação, de avaliação, de qual estímulo eu vou proporcionar, de qual padrão aquela criança fornece, para que ela consiga ter essas respostas adaptativas, que a gente chama, para ter uma funcionalidade. Então, eu vou trabalhar no consultório uma questão de integração bilateral, por exemplo, no balanço, na lycra, nas brincadeiras, para que em casa ela consiga usar o garfo e a faca e consiga cortar. Então, a gente vai trabalhar com a base, basicamente também focando na pirâmide do aprendizado, na qual a base são os sentidos, para que lá em cima ela consiga ter o desempenho do aprendizado e da funcionalidade. Eu sempre tive uma dúvida, né? Vou perguntar para você. A criança ou o adulto com autismo precisa de medicamento? Eles precisam ser medicados ou só com a terapia consegue se desenvolver sem medicação? Tudo depende do caso, não tem como generalizar. Muitas crianças precisam, mas muitas também não. A medicação, um neurologista, o psiquiatra avalia esse uso, normalmente pensando nesses comportamentos mais desafiadores, as crianças que têm uma irritabilidade maior, que têm comportamentos agressivos, tá? E tem medicações para ajudar nesse processo, na qual, às vezes, o corpo dela ela não responde adequadamente à terapia. Então, às vezes, é sim preciso de uma medicação para a criança ter uma resposta melhor na terapia. E também tem o lado da questão da desatenção, que é uma comorbidade muito comum no autismo, o TDAH. Uma criança mais agitada, mais desatenta, que tem prejuízos na escola, não consegue focar. A medicação, ela ajuda nesse processo do foco, da atenção. Então, é muito comum as crianças fazerem uso, mas vai depender, claro, da indicação para cada um e também de como é esse comportamento que ela está apresentando
na vida. Sim. Pensando no que está dificultando ela ter um desempenho adequado, quais são esses comportamentos desafiadores e ponderar se isso está gerando sofrimento para a criança. Eu costumo falar com os pais que eles às vezes têm uma resistência à medicação. Sim. Mas hoje as medicações elas já estão bem atualizadas, não dão tantos efeitos colaterais. Mas se está gerando um prejuízo e um sofrimento para a criança, o médico recomendou a medicação. Por que não fazer esse teste para ver como a criança responde, se vai melhorar? Porque a gente não quer ver as crianças sofrendo. E às vezes a terapia ela pode ajudar? Sim, mas vai demorar 1 ano para ela ter uma resposta. Sabe? E a medicação também ajuda no processo terapêutico. E às vezes ali é imediato, né? Essa questão Sim. da medicação que ajuda até tanto na terapia, né? A gente também vê o processo oposto, né? Uma medicalização significativa. Também tem desses dois lados. Na qual os pais querem um remédio para acalmar a criança e não querem fazer as abordagens necessárias de manejar o comportamento, de intervir, de colocar limite. Que a gente não pode nem para nenhum dos extremos, né? Nem do fugir da medicação e nem do dar por qualquer motivo. Ô, Andresa, e o que você fala em relação também, hoje a gente está tendo aí bastante movimentos, né? De psicólogos, terapeutas em relação às telas das crianças, né? Sim. O que você pode estar falando também um pouco sobre isso? Porque a gente vê no desenvolvimento da criança também, dá para se perceber hoje crianças que utilizam muita tela, têm um atraso maior, né, nessa questão. E como que funciona também as telas em relação à criança autista, que tem essa questão, né, dos sensoriais? Ótimo, as telas é um tema que a gente precisa falar só de tela, né? Falar cada vez mais, porque as coisas estão um pouco complicadas nesse sentido. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda o uso de nenhuma tela, televisão, celular, antes dos 2 anos. E o que eu vejo? Bebês sendo expostos à televisão. Mas ele gosta tanto de assistir... Mas isso, eu acho que vamos conseguir ter uma compreensão maior ao longo do tempo do quanto impacta. Eu vejo que as crianças elas estão com acesso muito amplo à tela por muito tempo. Os adultos também, então provavelmente os pais ficam no celular igual as crianças ficam na televisão ou no tablet jogando. E no comportamento tem uma influência muito grande. Gera ansiedade, gera irritabilidade e os pais não percebem que aqueles comportamentos estão relacionados com a tela ou o aumento, né? Às vezes a criança ela já tem um nível de irritabilidade e ela fica mais irritada ainda. E é por conta da televisão, do celular. Principalmente do celular que fica passando muito rápido, né? Que fica pulando os jogos. Tenho relatos de famílias que essa parte que a gente comprova na prática, né? Sim. Falando que, nossa, eu não sabia que as telas influenciavam tanto no comportamento dele. Faz 1 mês que eu tirei e é outra criança. Mais de uma família já me relatou isso. Então, eu sempre falo para aquelas que não estão conseguindo tirar que a tela está influenciando muito mais do que você consegue observar ou do que você imagina aquela criança. E vai gerar consequências para o futuro, né? Tanto do processamento cerebral, tem a questão da dopamina, vários pontos. E no caso do autismo, a gente precisa tomar mais atenção ainda, porque é mais comum as crianças usarem telas por mais tempo, porque elas têm dificuldade em habilidades sociais, têm dificuldade no brincar. E a tela facilita tudo isso, ela não precisa interagir, ela fica ali com o celular. A brincadeira ela não vai exigir tanta praxis que a gente chama, tanta ideação de planejar, de executar. Ela pode ficar repetindo ou só passando vídeo. E as crianças elas vão querer mais as telas. Porque a tela é só aqui, né? Não tem o desenvolvimento de você escrever, desenhar, coordenação motora, né? É claro que elas vão preferir as telas. Porque é mais fácil, porque é melhor, porque gera uma recompensa. Mas, ao mesmo tempo, isso está atrasando o desenvolvimento daquela criança, e principalmente das crianças atípicas, tende a ser mais prejudicial. E como que é essa relação quando você, né, percebe dentro do seu consultório, às vezes, que a criança
ela tá tendo dificuldade com a tela quando você fala com os pais. Como que é a reação dos pais, né? Porque como você falou, as crianças elas vão muito, às vezes não é tanto pelo falar, né, do que o pai e a mãe fala, mas é pelo o exemplo, né? Igual você falou, Exato. se o pai e a mãe fica muito tempo no celular, a criança ela vai ser o exemplo também. Como que é isso quando você chega a conversar com os pais? Você já teve algum caso assim que você teve que falar em relação às telas? Sim, sempre falo em relação às telas, porque por mais que os pais tentam não deixar tanto, por conta da rotina, acaba que acontece. E faz parte também, né? A mãe precisa cozinhar, precisa arrumar a Sim. casa. Às vezes vai ter que deixar a criança na TV e no celular. A questão é por quanto tempo isso acontece, né? E também os motivos. Agora, nas férias, eu já tive pacientes que me relataram. Eu perguntei, o que você está fazendo nas férias? Ai, tá muito entediante, porque eu não tenho nada pra fazer. Eu só fico No jogando celular. no celular e jogo bola sozinho. E aí a gente precisa refletir. Realmente dá muito trabalho para os pais, porque para tirar telas eles precisam colocar alguma coisa no lugar. Não dá simplesmente, menino não pode usar, tira. Tá, e o que, que ele vai fazer? Se ele tem uma dificuldade para buscar brincadeiras, né? Ainda mais que ele tá viciado, porque chega a ser um vício naquele Sim. dispositivo. Então, os pais precisam preencher. Aí vai precisar da atenção, vai precisar brincar. E nem sempre existe essa possibilidade. Ou tem esse desejo, né? Mas eu vejo que hoje os pais já estão um pouquinho mais conscientes. Eles se incomodam, eles sabem que não podem, mas acabam deixando. Às vezes eles sabem que estão errados, mas não sabem Exato. como tirar Como muitas tirar? vezes, né? Porque vai demandar um esforço significativo. E é mais Sim. fácil para todo mundo, cada um ficar no seu celular, né? Não tem, Até a às vezes, nem gente. interação ali falo entre a família, né? E com crianças típicas, pode ser um pouco mais fácil nesse sentido, né? Você vai tirar, a criança vai ficar brava, vai ter todo aquele processo, mas ela vai conseguir, né? Arrumar alguma atividade para fazer ou um amiguinho para brincar. Agora, as crianças atípicas, elas já têm algumas dificuldades que vão demandar mais dos pais de darem atenção mesmo, promover mais estímulos, levar a fazer algumas atividades, ir no parquinho. Isso tudo eu recomendo, é buscar um esporte, ir no parquinho, passear mais com a criança, para ajuda substituindo, para ir gradualmente retirando o uso das telas. Ô, Andresa, fala um pouquinho da questão, né? A gente estava comentando sobre as crises, né, dos autistas. Como saber o que é uma crise sensorial e como o pai ele pode identificar ali que o filho realmente está tendo uma crise, não, né, como a gente falou, é uma birra, deixa lá, não é Sim. nada. Como saber que é, né? O que é uma crise sensorial e como o pai ele pode perceber, não, realmente o meu filho ou minha filha está tendo uma crise ali na relação das crianças atípicas. Sim. As crises, ela são um processo de sobrecarga do cérebro perante os estímulos. A criança está recebendo várias informações, barulhos, cheiros, texturas, e o cérebro fica sobrecarregado, não consegue processar, como se fosse um curto-circuito. E ela tem alguns comportamentos de autoagressão, de se machucar, gritos, choros, porque ela não consegue lidar com todos aqueles estímulos, né? Ela se sobrecarrega, às vezes gradualmente, até chegar no momento que ela vai ter uma explosão de comportamentos, mas o que está por trás é essa sobrecarga de estímulos. A crise, quando do TEA, né, de base sensorial, ela não vai ter um objetivo no sentido que eu quis esse brinquedo, mas minha mãe não comprou, então eu tive uma crise. Não é isso. Às vezes os pais não entendem o porquê daquela crise, porque ela realmente acontece sem um motivo visível, mas é por conta dessa sobrecarga nos estímulos. E eu costumo falar para as famílias que o mais importante na questão das crises é observar o que acontece antes ou o que pode estar gerando essas crises, para intervir antes de escalonar num comportamento mais desafiador. Você sabe que a sua criança não gosta de ambientes muito cheios. Toda vez que você vai em algum aniversário, ela tem algum tipo de crise. Sim. Você já sabe que aquele ambiente, aquele contexto é uma sobrecarga muito grande para ela. Então, eu vou prevenir, eu vou
ir no aniversário, mas ficar menos tempo. Eu vou ir no aniversário e dar mais atenção para a criança, buscando evitar alguns tipos de estímulos que são possíveis. Então, eu vou prevenir ela escalonar nesse comportamento. Crianças maiores, precisa conversar com elas para elas identificarem o próprio desconforto. Elas vão saber, ó, tô ficando cansada, estou ficando brava e que isso pode gerar uma sobrecarga. Então, prevenir é a melhor solução para as crises. E é muito diferente de uma birra, na qual a criança quer alguma coisa ou ficou brava Cai com no alguma chão, coisa. chora. Então, é difícil identificar. Quem está de fora não consegue identificar Sim. se aquilo é uma birra ou é uma crise. Mas os pais, no decorrer, porque essas crises elas tendem a ter uma repetição, eles Então, conseguem... sempre tem a criança que tem essa crise, então sempre vai ter repetidamente a mesma crise. Ela pode, costumamente, ter essa repetição de crise. E, às vezes, o que eu vejo com alguns pacientes é que um comportamento de birra, né, de frustração, de choro, pode gerar uma crise. Por quê? Eles têm incômodo com barulho. Então, eles chorando e eles gritando, gera uma sobrecarga com ele mesmo. E aí ele vai ficando frustrado, não sabe lidar com as emoções, incômodo com o choro e com o grito. Tudo isso junta, na qual chega um momento de sobrecarga para aquele cérebro que não processa adequadamente as informações. Mas ele, assim, a criança atípica, ela pode ter uma convivência normal desde que seja menos tempo, né? Igual você falou assim, ela vai no aniversário, tudo bem, mas com menos tempo, porque às vezes a mãe fala assim, minha criança é atípica, tem autismo, vou deixar ela dentro de casa, trancada, não vai ver mais ninguém, né? Cria-se uma bolha, muitas vezes, por não ter um conhecimento. Mas a criança, ela precisa ter uma vida normal, igual as outras, né? Exato. A gente precisa buscar o equilíbrio. Nem evitar totalmente de não expor, porque quanto menos eu exponho, mais quando eu expor, ela vai ter uma crise. E ela vai ser um adulto, vai crescer. Como que ela vai trabalhar se ela não for exposta? A questão é que a exposição ela precisa ser gradual. Não dá para ser aquela mãe, não, você vai ficar, você tem que tolerar. A criança ela não consegue, é fisiológico o processamento, é uma dificuldade mesmo que gera dor. Então, o você tem que ficar obrigatório é prejudicial, porque gera trauma, gera sofrimento. E eu também não expor nunca nessas situações, que acontece muito, não consigo sair com meu filho porque ele não para, porque ele chora, aí eu nunca saio. Quando vai ser, como vai ser quando a mãe precisar sair? Ou quando ele precisar fazer um passeio na escola? A gente precisa ir dessensibilizando e expondo gradualmente a criança a novos desafios de maneira equilibrada. E aí, você falando isso, eu comecei a pensar, né? Como que isso pode não ser tratado vamos supor ali, desde pequeno, que às vezes a criança ela já se desenvolve, às vezes os pais acham que é normal. E o que isso pode afetar, né, na vida adulta, como você falou em questão da pessoa precisa sair para trabalhar. Se isso não é tratado desde o começo, como que isso pode afetar na vida adulta? Mas tem adultos que têm dificuldades significativas, que não conseguem se manter num trabalho, que não conseguem nem trabalhar porque tem muitas crises, ou que escolheram alguma profissão, algum trabalho que gera muito sobrecarga. A gente vê vários autistas adultos agora que têm mais conhecimento, que têm mais informações, que têm consequências significativas que se tivesse uma intervenção desde a infância ou até um conhecimento mais direcionado para aquela pessoa, ela pudesse refletir acerca das possibilidades. Pensar um exemplo, a questão de ser professora. A escola demanda muito. É muito barulho, a criança gritando o tempo todo. É muito estímulo, porque elas não param. Então, uma pessoa que tem uma dificuldade e está nessa profissão, ela vai, em algum momento, ter um burnout. Ou ela vai, em algum momento, precisar de uma licença. Ela não vai conseguir lidar com todas essas informações, igual uma pessoa típica consegue. E as pessoas típicas já estão com dificuldades, porque é um contexto desafiador, né, a educação. Então, se ela tivesse, por exemplo, num trabalho home office, aquilo seria muito mais adequado para o perfil dela. Então, até o direcionamento de escolha de profissão, às vezes faz diferença quando a pessoa ela tem informação. Sim. Andressa, e qual que é, assim,
A importância hoje que você pode falar da autonomia para essas crianças atípicas. A autonomia ela é relevante para todas as crianças, porque por meio dela conseguir fazer sozinha, ter sucesso, ela vai se sentir competente, ela vai ter o desenvolvimento da autoestima. E essas crianças que possuem alguns déficits, algumas dificuldades na autonomia e na realização das atividades, elas vão ter um impacto nesse processo. Vão ser mais dependentes dos pais, vão não se achar capazes. Sim. Todo esse processo gera algum tipo de reflexo no desenvolvimento e até na felicidade da criança. Tem alguns motivos que a criança pode ter uma dificuldade no processo da autonomia. Vou colocar aqui que é o mais comum. Tem as dificuldades que envolvem habilidades motoras, cognitivas, sensorial, mas os pais que tentam demonstrar carinho, zelo, fazendo pelas crianças. Isso em todas as famílias. É muito comum. É normal, né? Eu acho que principalmente essa parte da mãe, né? A mãe quer cuidar, quer fazer tudo pro filho, né? Isso é bem comum e tá tudo bem, mas quando começa a interferir no desenvolvimento, a gente precisa mudar. Porque quando eu faço tudo pelo meu filho, o que eu tô demonstrando para ele? Que ele não é capaz, que só eu consigo, que ele não tem esse potencial. Isso vai limitando tanto a aprendizagem, porque todas as atividades do cotidiano, se vestir, comer sozinho, são oportunidades de aprendizagem para as crianças. E se eu faço tudo por ela, eu estou limitando esse desenvolvimento. E é muito sério isso, porque tem essas consequências tanto visíveis quanto as que a gente não vê, que são emocionais para aquelas crianças. A TO ela atua justamente para promover essa autonomia da criança, buscando essa independência e conscientizando os pais da relevância. É muito comum eu perguntar às vezes para os pais: ele já consegue se vestir sozinho? Ou comer sozinho? Usar faca. A faca é o mais comum. Eu falo: seu filho já usa faca? Mas é para eu dar? A mãe nunca deu essa experiência para a criança. Então, a gente acaba limitando por falta de conhecimento e também por esse zelo, por esse cuidado. Mas quanto mais a gente conseguir promover essa autonomia, de deixar as crianças fazerem por elas, quando tiver dificuldade, não fazer por elas, mas fazer com elas. Ajudar elas a aprender cada processo e cada etapa das atividades. Antigamente, né, não sei a sua idade, mas antigamente, assim, não era, principalmente eu acho que pra cá, pro sul, né, da roça, eu falo, a gente que é da roça, então, quem mais ficava muito assim em cima são os avós, né, os pais às vezes nem tanto, porque fala, eu fui criada assim, né, agora os avós já querem, fazer tudo pra criança, eu falo isso por causa do meu pai, com a minha sobrinha, né, quer fazer tudo, eu falo, mas quando eu era assim, criança, não era assim comigo, né? Então, vem nessa questão de dificuldade, às vezes até quando ela vai crescendo, né? Ela vai sempre na cabeça, né? Eu preciso de alguém para fazer isso por mim. Exato. E ela vai crescendo, e isso pode impactar muito na adolescência, no adulto dela, tipo, e aí? E agora? O que eu faço? Exato. Então, você traz essa questão da autonomia aí desde a criança, né? Esse dos avós é muito comum. É bem lembrado. Porque às vezes a mãe fala, eu tento, mas a avó... Daí a gente fala, a avó pode estragar um pouco, mas a mãe tem que ser um pouquinho mais firme. Aí a criança fala assim, eu gosto mais da minha avó, do meu avô, do que dos pais, né? Geralmente tem isso. Tem essa fase, né? Então, é muito isso. Eu falo de... pela criança, né? De você olhar e falar, poxa, eu tô ajudando no desenvolvimento ou não? Não que uma vez, ocasiões, né? Claro, de fazer, tudo bem, mas quando se torna sempre uma rotina, vem nessa questão aí do desenvolvimento, né? E a criança, ela também vai preferir que a mãe faz. Porque ela quer ser cuidada, ela quer ter atenção. Às vezes, é claro que é mais difícil ela fazer um esforço ou aprender uma nova habilidade. Então, tem os dois lados. Por isso que é difícil, a gente precisa sempre orientar, insistir para os pais, de entender essa importância. Outro ponto também é que são tarefas do cotidiano e, às vezes, os pais não entendem a importância disso. Porque para uma criança atípica que tem alguma dificuldade,
cada passinho e cada vitória faz diferença. Diferente de um processo mais rotineiro. Coloca roupa, vamos sair de casa, né? Sim. Aí tudo bem os pais fazerem, mas as oportunidades que tiver para estimular desde essas atividades menores até as mais complexas de aprendizado, escolares, é muito relevante a gente proporcionar para essas crianças. E para você, assim, qual que é a importância dos pais sempre também estarem ali acompanhando esse processo do filho, né? Porque às vezes a gente vê ou um ou outro que vai, só leva a criança, não está participando desse desenvolvimento. Como que é a importância dos pais também para a criança, para a psicóloga, terapeuta, né, ter isso, mas também a importância desse acompanhamento dos pais para os seus filhos. Sim. A família é essencial no tratamento. Eu costumo dizer que a gente fica 1, 2 horas com a criança em terapia. Tem crianças que fazem terapia mais intensiva, com uma maior carga horária. Porém, a maior parte do tempo são os pais que estão com aquelas crianças, com seus filhos. São os pais que conhecem seus filhos. E eles que vão replicar e vão ajudar também no desenvolvimento daquela criança. Eles são um suporte muito grande no processo terapêutico e precisa ter essa conversa com a família. Porque não basta eu desenvolver alguma habilidade no consultório, fazer com que a criança aprenda alguma novidade, algum aprendizado específico motor, sensorial, cognitivo, se ela não vai aplicar aquilo no cotidiano, se não tem função para aquela família. Eu preciso adaptar a minha intervenção para o contexto daquela família, para aquilo ter sentido aonde que importa, que é no cotidiano, que é no dia a dia da família, que é na interação daquela família. É necessário esse olhar conjunto de formação. E eu gosto sempre dessa troca com os pais, de mostrar o que é feito em terapia, para eles aplicarem no cotidiano e valorizar isso. Sim. Porque os pais, às vezes, acham que não sabem, né? Ficam inseguros. Ai, não sei como que eu faço isso. Não, é E na procurar tentativa. também, né, uma ajuda ali, um apoio até de estar acompanhando. Eu acho que esse acompanhamento com você também de esclarecer as dúvidas, né? Exato. Eu busco ter esse abertismo com os pais, de compartilhar tudo que eu observo na criança, o que a gente faz na terapia, uso até um caderno de registro para eles acompanharem e espero esse feedback no sentido, isso não está funcionando, isso está funcionando em casa. Então, os pais não precisam ficar, né, com medo, com vergonha de pontuar, porque o que importa é aquela habilidade ser generalizada para o contexto daquela família. E você tem, assim, alguma história que você pode estar compartilhando aqui pra gente de alguma criança, né? Algum caso que chegou para você e a pessoa estava assim, criança totalmente, vamos dizer, sem rumo, sem saber o que era, e você fez essa diferença aí na vida dessa família, né? Dessa criança, desses pais, porque também tem transformação em relação aos pais, né? Sim. Você pode compartilhar com a gente algum caso seu? Sim, tem muitos casos. E a gente vê essa questão muito significativa dos pais chegando ao perdido, sem entender o que está acontecendo com a criança, ou das dificuldades, e saindo transformados ao longo desse processo, de mais empoderado, de conseguir ajudar a criança em casa. É muito especial ver isso. Teve um caso que foi bem significativo em termos das questões sensoriais. Então, era uma criança super funcional, mas que tinha comportamentos muito de irritabilidade. Os pais achavam que era birra. Ele não gostava, não tolerava tomar banho, escovar o dente, não gostava de interagir com as crianças. Então, ele estava com muitos prejuízos funcionais. Quando eu fui avaliar ele, entender o porquê que ele tinha muito daqueles comportamentos, de não gostar de sair de casa, de não interagir, de ter muito choro, muitos gritos, e os pais sem entender aquilo, eu vi que por trás desses comportamentos era a base de uma disfunção de integração sensorial. Ele era mais reativo, ele tinha uma hiperresposta aos estímulos. Então, o banho. Ele não aceitava tomar banho, tinha fuga, comportamento de fuga, se jogar no chão, chorar. Por que ele não gostava de tomar banho? Depois, aos poucos das intervenções, fui descobrir que era porque quando a água caía do chuveiro na cabeça dele, ele sentia dor. Porque ele sentia um pouco a mais e tinha uma resposta mais significativa perante o processamento tátil. Foi só usar o chuveirinho que ele começou a tomar banho sem dificuldade nenhuma. Parou os comportamentos de choro.
E isso foi se estendendo para várias habilidades, para interação, para comunicação, porque a base de disfunção dele era sensorial, ele não conseguia se autorregular. Ele não entendia o próprio corpo dele, não conseguia reagir, não conseguia comunicar para os pais. Os pais achavam que era birra, a família achava que era birra, que era mal educado. E à medida que a gente fez essa intervenção nesse processamento sensorial, na modulação, na discriminação, nos padrões que ele apresentava, ele se transformou em outra criança para desenvolver daí para frente novas habilidades de aprendizado. Então, é muito interessante ver o quanto essa questão, tanto da autonomia, da TO, mas a parte sensorial faz diferença. A criança, ela se regula, parece que ela se entende mais e ela consegue ter uma resposta melhor. E a família se entende e, assim, eles conseguem desenvolver um cotidiano mais funcional. Legal, Andresa. E antes da gente encerrar, eu gostaria de fazer uma última pergunta para você. Queria saber hoje quais são os seus maiores desafios na sua profissão. Quais assim os maiores desafios que você vê que você enfrenta em relação à sua profissão? Tem muitos desafios e muitos diferentes. Acho que os desafios são legais porque são diferentes. Cada criança, cada pessoa, cada família tem uma singularidade. A gente tem que aprender a abordar vários tipos de dificuldades, vários tipos de problemas. Mas o que eu acho que é o mais significativo, né, um dos mais, é a desinformação. Então, essas famílias que não têm a informação adequada, ou profissionais perdidos, a escola perdida, a falta de conseguir lidar com a criança gera um prejuízo na criança. E às vezes a base disso tudo é não entender, é a desinformação, é a falta de conhecimento, de manejo, de orientação. Que é uma coisa que a gente consegue solucionar até um pouco rápido, né? Transmitindo, conversando com a família, orientando a escola, e a gente vê a mudança na criança. Mas um outro desafio que eu acho mais complexo é as famílias que não têm acesso às terapias, né? Isso é muito comum, né? A maior parte das famílias, infelizmente, não consegue, não tem acesso. É um número muito grande de crianças que precisam das intervenções. Isso traz um sofrimento para o profissional também, Sim. Tal quanto para as famílias, de ver que várias crianças poderiam estar se desenvolvendo, mas não estão por falta de recurso. Ou até elas poderiam estar fazendo mais terapias por mais vezes na semana e não conseguem por conta disso. Então, aperta o coração da gente, mas eu espero que gradualmente, né, todo mundo consiga ver a importância, ter mais políticas públicas e acesso, né, mais profissionais, porque também tem um ponto que é muita demanda, que mesmo com os profissionais e a família tendo condição, às vezes não consegue. Tem regiões que não tem TO. É muito difícil achar um terapeuta ocupacional em alguns lugares. E a especialidade, né? Exato. A gente vê que existem vários terapeutas, mas às vezes específicos só para crianças autistas, para esse desenvolvimento ainda tá numa crescente, né? É uma crescente, nem toda região tem. Aqui a gente tem um bom acesso, mas tem lugares que não tem profissionais. E como que faz com essa família? É muito desafiador dessa realidade. Sim. E para a gente encerrar, que mensagem que você gostaria de deixar aí para o pessoal que está nos assistindo, né? Para quem se identificou, muitas vezes não teve esse acesso na criança, né? E hoje, assistindo o nosso podcast, começa a pensar, sair, como se diz, né? Alguns insights. Eu acho que eu tenho isso. Para os pais também que estão nos assistindo, né? Que vê eu falo assim, os sinais da criança, que mensagem que você pode estar deixando para eles? Ótimo. Uma mensagem importante é buscar o conhecimento, dos pais se empoderarem. Hoje a gente tem várias informações disponíveis que são seguras, né, de profissionais seguros, livros sobre o tema. Quanto mais os pais conseguirem adquirir esse conhecimento, eles vão entender melhor os filhos e, por consequência, ter uma resposta melhor na sua vida. Então, sempre falo, precisa ter o conhecimento. Não vai ser o conhecimento técnico de um profissional, claro, mas um mínimo de conhecimento é importante as famílias terem. E não ficarem com receio de buscar os profissionais para avaliação, buscar os profissionais para intervenção.
Independente do diagnóstico, viu que a criança tem uma dificuldade, busque as terapias, busque a fono, a psicologia, a terapia ocupacional, para conseguir fazer essa intervenção o mais precoce possível e assim gerar resultados positivos para os filhos. Legal. Andresa, quero agradecer, né, por você estar aqui no Natcast, por falar um pouco da sua profissão, por trazer esse tema. Eu falo que o Natcast está de portas abertas para trazer outros temas também, que a gente sabe que nesse mundo, ainda mais na terapia, né, crianças atípicas, a gente comentou, né, um pouquinho sobre a questão de telas, que também é muito importante trazer hoje essa consciência para os pais, e a gente está aqui, né, trazendo esse conhecimento, essa consciência. Então, quero te agradecer por estar aqui no Natcast, né? Fala pra gente também as suas redes sociais, onde o pessoal pode estar te encontrando. Para quem é aqui de Foz, né? Eu quero fazer uma consulta, como que funciona? Te encontra presencial, onde que você atende aqui? Se você, alguém que está nos assistindo, que a gente tem um público bastante também de São Paulo, né? Se você atende online, como que funciona o seu trabalho? E deixe suas redes sociais para o pessoal de casa. Ótimo, né? Só para agradecer a oportunidade, muito bacana poder falar um pouco sobre esse tema, compartilhar com outras pessoas e também para as pessoas conhecerem um pouco mais da atuação, da TO. O meu Instagram é TOAndresa, né? @TOAndresa, e eu faço atendimentos online de orientação, se for uma questão mais psicopedagógica, que eu também trabalho, também tem esses atendimentos. Aqui em Foz do Iguaçu eu atendo no Torre Marechal, então para quem quiser pode me procurar no Instagram e lá tem todas as minhas informações, o contato. Também tem o site terapeutaocupacionalandresa.com, na qual eu divulgo um pouquinho do meu trabalho e também tento atender as demandas dos pais aí com as dúvidas, qual profissional procurar. Então, para quem quiser, pode entrar em contato comigo. Andresa, gratidão novamente. E se você chegou até o final deste podcast e ainda não curtiu, curta o nosso podcast de hoje. Deixe o seu comentário, o que vocês acharam do podcast. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam. E eu espero vocês no próximo Natcast.